Senhor, pelo privilégio, pela alegria, de poder mais uma manhã estar na tua presença, em tua casa, de poder, meu Deus querido, sentir que a tua presença, a tua graça seja derramada no meio de nós, Pai. Querido Deus, nesse momento nós pedimos ao Senhor a sensibilidade do teu amado Espírito sobre a vida do teu servo, Pai, que estará aqui, Pai, com bênção, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, e a sensibilidade aos nossos corações, ó Deus, para poder ouvir e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, para que ao sair daqui nós vamos ser impactados pelo poder da sua santa e gloriosa palavra, ó Deus querido. Não deixe-nos, ó Deus querido, faltar nada, Pai, daquilo que precisamos ouvir e daquilo, Pai, que necessitamos esta manhã, para que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos receber o certo Deus e palavra do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, a paz do Senhor, queridos. Deus abençoe, pode se sentar. Eu preguei já 3 vezes nessa igreja, e as 3 vezes foram com pastores diferentes. Primeiro preguei era o pastor Orlando, depois eu preguei era o pastor Moisés, e agora estou pregando aqui, está aqui. Então, é uma igreja de formadores de pastores, né? Ou de matadores. Que Deus abençoe grandemente vocês nesta manhã. Trago a saudação das nossas igrejas, da nossa região do Pantanal, lá da Bolívia, e também da nossa equipe de trabalho e a minha família. Que o Senhor esteja sobre vocês, assim como o Senhor tem sido bom com a gente. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 de Samuel, capítulo 23. Eu fui para a Bolívia em 1991. Alguns aqui ainda nem tinham nascido ainda, né? E nessa época, uma das coisas que a gente mais sentiu a diferença foi o cuidado com as pessoas. Nós chegamos lá, a mortalidade infantil era igual à da África, nos piores lugares da África, tinha uma mortalidade infantil de 50%. Fora isso, todas as doenças que no Brasil já haviam sido erradicadas, na Bolívia ainda tínhamos a poli, ainda tínhamos a tuberculose muito acentuada. Tivemos alguns contratempos nesse tempo todo que estivemos lá, é lógico. Tivemos muitas lutas com a saúde, tivemos tudo que era doença tropical, eu e minha família tivemos. Moramos 1 ano e meio num lugar que era antigamente um galinheiro, e ficamos ali durante um tempo. Com a gente tinha uma equipe da Inglaterra que veio juntamente com uma equipe do Chile, mas eles desistiram logo nos primeiros 3 meses e foram embora, e nós ficamos, e Deus tem nos honrado até hoje. Lá nós formamos, lá começou a base missionária, que hoje aqui é o Alfa em Araçariguama, onde eu estarei dando aula essa semana lá. Começou na Bolívia, lá começou a base missionária, que tinha o nome de CENIT antigamente, e lá formamos mais de 180 missionários para 40 países diferentes hoje. Vários missionários que foram formados na Bolívia estão trabalhando em todos os continentes, inclusive na Oceania. Temos um casal que trabalha em Nova Zelândia. Então nós vemos Deus lançando sobre nós responsabilidades. E muitas vezes nós achamos que Deus não pode nos usar em determinados lugares e falamos assim: mas o que Deus faria comigo neste lugar? Ou este lugar é tão pequeno? Ou essa cidade não me oferece nada? Mas na verdade, Deus prospera até mesmo no meio do deserto, como foi com Israel. Então nós acreditamos que nós somos os portadores da bênção, não a bênção que é o local que estamos. Nós é que transformamos a região, nós que mudamos uma história toda. Nós diminuímos a mortalidade infantil em 40%, nós diminuímos as doenças infantis com vacinação infantil. Nós somos que começamos o trabalho com pré-natal, nós que levamos o Papa Nicolau, os exames de Papa Nicolau na região, nós que trabalhamos na prevenção daquele lugar, fomos condecorados pelo governo algumas vezes
Mas tudo isso, irmãos, aconteceu porque nós tínhamos a igreja do Senhor ao nosso lado. Nessa jornada, muitos desistiram. Nesse caminhar que nós estivemos, muitas igrejas pararam de contribuir. Nós temos uma das missionárias que hoje nós temos somente 2 pessoas que é na Missão Desafio trabalhando com a gente. A maioria são missionários autóctones, ou seja, formados no local. E vários desses missionários que já passaram por lá, alguns já desistiram também até de missões. Nós tivemos uma jovem que estava até orando para que o pai ficasse enfermo, para ela ter um motivo para sair do campo. E o pai não só foi enfermo, como faleceu. E nós vemos, nesse tempo todo que estivemos lá, ou estamos lá, eu estava vindo no caminho, pensando muito no que Deus já fez naquele lugar, no que Deus está planejando ainda fazer, e veio no meu coração uma mensagem referente a Samar. Eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia, em 2 de Samuel, capítulo 23, o versículo 11 e o versículo 12. A minha tradução é NVI, não sei se qual que vai colocar aqui, NA, tá bem, pode ser. Beleza, já mudou. NVI, então, capítulo 23, versículo 11, diz assim: depois dele, Samar, filho de Agé, de Hará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amado Deus, é a tua palavra, e que a tua palavra faça, Deus amado, aquilo pela qual ela é orientada sempre a fazer através do teu Espírito. Fala, Senhor, com o teu povo, em nome de Jesus. Existe um ditado que diz: quem ama, cuida. Quem não cuida, não ama. A falta de cuidado revela muitas vezes a falta de amor. Quando nós chegamos numa igreja e colocamos chiclete debaixo da cadeira, ou descascamos uma bala e jogamos um papelzinho, significa claramente que não ama a igreja. Porque quando nós amamos, nós cuidamos. Quando nós amamos a pessoa que está ao nosso lado, nós cuidamos dela. Essa pessoa que está ao teu lado, às vezes fala assim: diga para o irmão que você o ama, tal. Eu acho isso aí um pouco muito abrangente. A pergunta é: quanto você tem cuidado dessa pessoa que está ao teu lado? Aí eu poderia dizer o quanto você a ama de verdade. Quem ama sempre cuidará. E nós só cuidamos daquilo que tem valor para nós, daquilo que nós damos valor de verdade. Nós só investimos, por exemplo, naquilo que nós achamos que é importante, que nós damos valor. Por exemplo, se uma pessoa tem um carro e ela usa para trabalhar, por exemplo, e o carro quebra, ela consegue de tudo que é lugar um recurso para poder arrumar aquele carro, porque aquele carro é importante para ela. Então ela cuida daquele carro. Teve uma esposa de um pastor lá de São Paulo. Ele falou assim: se meu marido me amasse como ele ama o carro dele, eu estava feita, né? Cuida do carro, que é uma beleza. Mas nós investimos naquilo que nós amamos. Isso é claro. Se nós amamos a obra de Deus, nós investimos na obra de Deus. Se nós amamos a obra de Deus e damos valor à obra de Deus, somos dizimistas, porque é natural, é normal. Quando nós não amamos e não valorizamos, colocamos outras coisas com valores superiores, nós investimos naquilo que nós julgamos ser superior. Às vezes nós cantamos tanto para Deus, falamos tanto com Deus, expressamos tanto a Deus que o amamos, mas poucas vezes vemos os crentes se envolvendo no cuidado da obra de Deus como deveria ser. A história de Samar, que é um dos guerreiros de Davi, os principais guerreiros de Davi, é uma história que falou muito comigo. É a única vez que aparece o nome dele na Bíblia, e aparece ele valorizando um campo de lentilhas, valorizando um lugar que ninguém valorizava.
A lentilha naquela época era plantada nas sobras de terreno, não tinha valor comercial nenhum. Olha, por que ele arriscou a vida por aquilo que ele achava que tinha valor e aos olhos de todos não tinha valor? Porque ele julgou que aquele lugar, aquele pedaço de terra, era um lugar onde ele deveria investir, onde ele deveria lutar, onde ele deveria guerrear, onde ele deveria segurar a espada até que pegasse na mão dele, de tanto que ele guerreasse contra os filisteus. Mas fugiu todo o exército de Israel, mas ele ficou ali lutando, porque para ele tinha valor. Quando nós julgamos que tem valor, nós não fugimos, nós lutamos. Quando nós julgamos que tem valor, nós batemos o pé e dizemos: olha, ninguém vai tocar nisso, porque eu estarei aqui para defender isso, eu lutarei por esta causa, eu estou aqui porque eu acredito que este lugar tem valor. Por isso, amados, existem dias que nós precisamos realmente bater o pé e guardar aquele lugar que nós acreditamos e valorizar o que é nosso, ainda que ninguém valorize, ainda que todo mundo saia e fuja, ainda que todo mundo desista. Nós precisamos lutar pelo que nós acreditamos. Nós precisamos bater o pé e falar: este lugar ninguém tocará, porque eu acredito neste lugar. A palavra de Deus diz que o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Por quê? Porque ele ficou batalhando, ele permaneceu, ele lutou. Amados, talvez a tua família ninguém valorize, talvez a tua casa todo mundo possa dizer: ah, já era, já acabou. Talvez os teus parentes falam mal da tua família, talvez todos olhem e dizem: já era esta família. Mas você está lá dizendo assim: eu acredito na minha casa, eu acredito na minha família. E por você acreditar e bater o pé, é o que Deus espera para te dar a vitória. Ele esperou se posicionar e dizer: inimigo nenhum vai tocar neste lugar. E Deus entregou a vitória contra o exército dos filisteus. Então não importa, como disse o salmista Davi, ainda que se levante um exército contra você, você prevalecerá, porque o Senhor é contigo. Só precisamos atribuir valor àquilo que tem valor para nós. Escute uma coisa: a igreja do Senhor se perdeu numa situação terrível. Nós estamos trocando causa por coisas. Nós temos colocado de lado a causa do Senhor e buscando as coisas do Senhor. Nós temos deixado de ser os valentes do Senhor, lutando por um campinho sem valor nenhum de lentilhas, porque nós estamos preocupados com as coisas que Deus pode nos dar. E infelizmente vivemos uma época que eu já escutei assim, eu mandando um WhatsApp para alguns pastores amigos, eles falaram para mim assim, no centro médico, nós temos um hospital lá na Bolívia, e eles falaram assim para mim: por que você insiste com isso? Só te dá prejuízo, só te dá trabalho. Por que você insiste tanto vamos dizer, parafraseando a pregação, com esse campinho de lentilha? Deixa de lado o centro médico, fecha o centro médico, você vai ter mais recursos para isto ou para aquilo, você vai fazer mais isto ou aquilo. Eu acredito que o centro médico, ele é uma causa e não uma coisa. Eu acredito que ele é nosso campo de lentilha, que nós temos que ficar e batalhar e lutar. Ainda que todo mundo tenha desanimado ou desistido, nós vamos ficar, nós vamos lutar. Nós já fomos ameaçados de ser presos várias vezes pelo governo boliviano, porque os impostos do centro médico ficavam atrasados. Nós pagávamos R$ 2.700 por ano de impostos. Hoje nós pagamos R$ 4.800 por mês. Mas nós estamos lá e o Senhor tem nos dado a vitória. Porque com certeza o que o Senhor espera é valentes, é guerreiros que não saiam, é guerreiros que lutem, é guerreiros que batalham.
A sua família só prevalecerá contra o inimigo se tiver alguém da família que prevalece, que luta, que batalha. E com certeza o Senhor vai dar a vitória. Eu gostaria de colocar algumas fotos do centro médico, rapidinho só para que vocês tenham uma ideia. Por favor. Não vou ficar enchendo de linguiça, não. Mentira, não me. Esse é o nosso hospital, Centro Médico Bethesda. A palavra Bethesda significa casa de misericórdia, por isso que a maioria das santas casas de misericórdia por aí se chama Santa Casa de Misericórdia, porque é Bethesda, né? Que é o poço onde Deus, onde Jesus cura uma pessoa que estava paralítica. É um lugar de esperança, é um lugar onde nós podemos salvar vidas. Muitas pessoas já nos procuraram em situações de risco. Se você tem uma ideia, a Bolívia não tem o SUS como nós temos. Nós falamos mal do SUS, mas nenhum país do mundo tem medicina gratuita, só o Brasil. Nenhum lugar do mundo, nem Estados Unidos, nem país do primeiro mundo tem. Nós ainda temos o SUS, lá eles não têm. A maioria, quando nós chegamos, dependia de feiticeiros, dependia de pessoas que pudessem fazer algum tipo de trabalho, macumbeiros, para poder trazer algum tipo de conforto ou cura, mas você sabe que isso não acontece, e eles sofriam muito e morriam muitas pessoas, e nós resolvemos então abrir o centro médico. Tivemos a bênção de um patrocinador não evangélico nos patrocinar, uma pessoa que se chama Mustafa, olha só, no árabe, né? Também olhou para mim, Ibrahim Ali Halabi, né? Também outro árabe, dois loucos fazendo algo que as pessoas não entendiam. E você tem uma ideia, ali dentro nós temos uma situação, temos um laboratório de análises clínicas, temos pediatria, temos um lugar de imagens, raio-x, radiologia completa, nós temos ultrassom, temos outros tipos de trabalhos de imagens. Ali dentro nós temos um trabalho de odontologia, psicologia e outras coisas mais que temos ali ofertando ao povo de uma maneira gratuita. Nós somos o único lugar gratuito em toda região, em todo lugar, até Santa Cruz, pelo menos a gente sabe que nós somos os únicos. Então, é um lugar que nós oferecemos não somente a palavra. Se tem uma ideia, a pessoa passa pelo médico, recebe uma receita médica, ela vai passar na nossa farmácia comunitária, e quem vai assinar a receita para poder receber o remédio é um capelão. Então todas as pessoas que são atendidas passam pelo evangelismo antes de receber o remédio, porque é primeiro o remédio espiritual, depois o remédio físico. Todas as pessoas recebem o Novo Testamento, uma Bíblia. Nós tivemos uma doação de muitas Bíblias e nós conseguimos dar para várias pessoas. Pode passar, por favor. Dois casos que desse tempo que passou agora. Essa criança do lado esquerdo, essa criança aqui do lado esquerdo, se chama Axiel. Essa menina, ela sofreu um acidente de moto, a mãe e o pai, e ela está em cima do tanque, sentada. Lá eles não usam capacete, e o pai estava bêbado, e ele bateu a moto e ela voou e teve uma fratura de crânio. Chegou para nós assim, a mãe desesperada dizendo que a filha iria morrer e que ela não acordava, o batimento cardíaco estava muito lento. Nós alugamos uma sala de cirurgia, porque nós não temos sala de cirurgia ainda. Alugamos, nossos médicos atenderam essa menina, tinha um afundamento muito grave na cabeça, colocamos uma placa de titânio e ela já está se recuperando para a glória de Deus. O Manuelzito aqui, o Manuelito, do lado direito, ele sofreu um acidente feio no braço, teve fratura exposta, colocamos alguns pinos e ele está de novo jogando bola. Então, são coisas que nos dão ânimo para continuar. As vitórias que o Senhor nos prometeu não é para nós, mas para as pessoas que nós servimos. Pode passar.
A pergunta é: será que vale a pena esse campo de lentilha chamado centro médico? Aqui está uma pessoa que chegou para nós no estado terminal de câncer, e nós abrimos um espaço para conseguir um tratamento para ela no Hospital do Câncer de São Paulo. Então o centro médico também se torna uma porta para atendimento em outros lugares, e ela foi atendida. Já levamos pessoas para a Argentina, para o Brasil, para Cuba, para ser tratada. Pode passar, por favor. 2 crianças que chegaram para nós com um estado grave de... A menininha, ela estava com leucemia, e ela está com essa madeirinha no braço aqui, porque ela está recebendo direto soro, então para não ficar furando muito, e como é uma criança, elas tiram, né? Então para proteger. E esse estava com AIDS. E nós começamos um tratamento com eles, e graças a Deus estão se recuperando, e o Senhor tem sido bom para essas 2 crianças. Pode passar. Nossa odontologia, aqui fazendo uma microcirurgia bucal, onde tinha um tumor na boca de um senhor. Pode passar. É nossa enfermaria trabalhando para amenizar a dor do próximo. Pode passar. Trabalhando contra a desnutrição, nós demos para várias crianças, de uma maneira mensal, um leite vitaminado para poder combater a desnutrição. Pode passar. Aqui são os índios aioreus, essa daqui e essa para tuberculose. Essa teve um bebê lá no centro médico. Os aioreus, eles não são atendidos por ninguém, porque eles não têm recurso nenhum, então eles não são atendidos. Nenhum médico, nenhuma escola. Na verdade, quem dá aula para as crianças lá só é a Igreja Bolívia para Cristo, que ensina as crianças a ler e escrever. O tratamento nós que levamos para a aldeia, o centro médico, nós fazemos o tratamento, e não somente essas 2, mas a aldeia de 3 de maio está totalmente, todos estão com tuberculose. Pode passar, por favor. Nasceram 23 bebês lá no centro médico. Pode passar. Obrigado. A pergunta é: será que vale a pena lutar por esse campo de lentilha? Ainda que todos existiram, ainda que todos deixaram de contribuir, ainda que todos que trabalhavam deixem de trabalhar, será que vale a pena investir em vidas, investir em almas, em amar o próximo? Será que ainda vale a pena fazer isso no nosso tempo? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós continuamos batendo o pé e dizendo: o centro médico é do Senhor, é um território santo, há uma porta que liga o céu e a terra, e este lugar é um lugar de vida e não de morte. Nós acreditamos, e nós insistimos, e nós lutaremos, e nós batalharemos com todas as forças da nossa alma, e que isso ainda custe a nossa vida, nós lutaremos. Sabe que a palavra mártir não é aquele que morre por uma causa, é aquele que vive por uma causa, ainda que custe a morte. Então, ser mártir não é ser uma pessoa martirizada depois da morte. Ela é mártir enquanto está viva, lutando por algo que ela acredita. Por isso, irmãos, nesta manhã, que a força, que a graça, que o poder de Deus possa te animar a lutar por uma causa. Enquanto as pessoas, enquanto a igreja não tiver uma causa para lutar, a igreja padece, a pessoa padece. Nós só sobrevivemos neste mundo, mas Deus não nos colocou neste mundo para sobreviver. Ele nos deu vida e vida em abundância, para que nós tenhamos ela plena e possamos transbordar em vida para o próximo. O Senhor te escolheu para lutar pelo teu campo de lentilha, ainda que ninguém valorize esse campo de lentilha que você está lutando. Saiba, se você valorizar, Deus valorizará. Deus lutará ao teu lado. Ele sairá, como diz lá em Apocalipse, ele virá saltando entre os montes para te defender, e o anjo do Senhor estará acampado ao teu lado para te dar a vitória, em nome de Jesus. Somente você precisa ter uma causa para lutar. Então lentilha não tinha valor nenhum naquela época. Lentilha não era um valor
de mercado nenhum. Era um pedaço de terra abandonado que as pessoas plantavam lentilha. Essa história me ensinou muito no caminho. Eu vim com essa história na minha mente, trabalhando. Um homem que só aparece uma vez na Bíblia, e é a única vez que aparece, está lutando por algo que ninguém dá valor, que nem o exército de Israel deu valor, que todos fugiram daquele lugar aqui, dizendo que importa, que estourem, que morram os que estão ali. Mas ele não. Ele lutou, ele enfrentou o exército por uma plantação de lentilha. Ele lutou e enfrentou. Ele disse: custará minha vida este lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não estava olhando o valor financeiro do lugar de lentilha. Ele estava olhando a causa dele, e a causa era: o inimigo não vai avançar a partir daqui. Então ele tinha uma causa: o inimigo não avançará. Então por isso ele lutou, por isso ele venceu. Irmãos, todos nós, pelo menos uma vez na vida, eu acredito, nós temos a oportunidade de fazer algo diferente, algo que a nossa vida vai marcar uma geração, algo que nossa vida vai marcar o sentido de outras pessoas, algo que as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: este lutou pela minha vida, este lutou pela minha família, este lutou pela minha cidade. Não importa pelo que você tem passado e lutado e batalhado, importa uma coisa: Deus usa sempre pessoas improváveis. Deus não vai usar, irmãos, aquele que se acha muito. Deus vai usar aqueles que dizem assim: quem sou eu? Quem sou eu? O próprio apóstolo Paulo diz: ah, miserável homem que sou. Nós olhamos na Bíblia, nós vemos o Moisés. Quem aqui, por exemplo, chamaria para ser um herói nacional, que como Moisés foi e é até hoje, um homem de 80 anos, um assassino fugitivo de 80 anos? Quem chamaria aqui para ser isso? Um libertador? Moisés era um assassino fugitivo, que estava no meio do deserto com 80 anos. Quem iria escolher no seu Senhor Todo-Poderoso? Moisés era um tampinho de lentilha que ninguém queria, mas Deus o escolheu, Deus o quis. Irmãos, Raabe, quem iria escolher uma prostituta para estar aonde Deus queria que ela estivesse, para poder libertar os espias e dar a vitória sobre Jericó? Quem escolheria uma mulher que a sua vida moral não servia para nada? Deus queria. Olha quem, por exemplo, Gideão disse: quem sou eu, Senhor? Eu libertar o povo? Quem sou eu? Eu sou o menor do meu clã, e meu clã é o menor de Israel. Nós não somos nada. E Deus olhava e dizia: você é meu campinho de lentilha, você tem valor para mim. Aleluia! Se nós olharmos as parteiras Sifra e Puá, por exemplo, as duas desobedeceram o rei para poder prevalecer o nascimento de Moisés. E elas foram usadas por Deus de uma maneira tão grande que Deus usou a vida de Moisés, porque elas foram um instrumento de Deus para poder. Elas lutaram por Moisés, que era o campinho de lentilha delas. Ninguém valorizava as crianças, todas eram mortas, mas aí elas resolveram lutar. Samar riscou a vida por um pedaço de terra que não valia nada. Por que ele fez isso? Porque para ele tinha valor. Diga comigo assim: para ele tinha valor. Se você não valorizar o teu campinho de lentilha que você trabalha, que você luta, que você batalha, quem é que vai valorizar, irmãos? Se você não valorizar a tua vida, quem é que vai valorizar? Se você se vender por qualquer coisa, olha só, se vender por qualquer coisa significa: o que foi que Isaac enganou Esaú? O que Isaac deu para Esaú? Deu o quê? Para comprar, para pegar a primogenitura, que era um valor inestimável, deu para ele uma sopa de lentilha, deu uma sopa de nata, sem valor nenhum. Ele trocou. Quantas vezes nós estamos trocando o reino de Deus, a sua glória, o seu poder, por coisas vãs deste mundo? Que nós possamos dar valor àquilo que as pessoas talvez não deem valor, mas nós precisamos dar valor. Diga para o teu irmão: valorize o que você é, meu irmão. Valorize o que você é. Aquela batalha para ele, para Samar, não era uma batalha visando lucros.
Ninguém vai morrer a partir de hoje aqui. Nós vamos lutar, eu vou lutar e vou batalhar. E se há alguém que tem que morrer, será eu por esta causa. Então ele valorizou. Existe, irmãos, um momento na vida que nós precisamos parar de fugir. Precisamos parar de ser tão mesquinhos com Deus e dizer para Deus: ó Deus, eu te dou o que sobra do meu tempo, eu te dou o que sobra dos meus recursos, eu te dou o que sobra. Nós precisamos parar e começar a olhar o reino de Deus como uma causa que nós damos valor e lutamos por esta causa. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é feito de outras coisas a não ser de pessoas. Nós precisamos amar, valorizar, lutar, batalhar um pelos outros. Amados, a Bíblia diz que nós devemos interceder um pelos outros, orar um pelos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. A palavra de Deus está colocando nós em nosso campo de lentilha, dizendo: ainda que ninguém valorize este lugar, nós precisamos valorizar. Samar não tinha apenas um pedaço de terra para lutar, ele tinha uma causa para lutar. Por isso, irmãos, enquanto nós olharmos a nossa vida, enquanto nós olharmos a nossa família e tratar a nossa família como coisa e não como causa. Sabe qual é a pessoa que trata a família como coisa? É aquela que não abre mão, pelo seu orgulho não abre mão. Não, eu tenho direito, Irmão, nós precisamos entender que quando é uma causa, ainda assim nós temos o direito de fazer aquilo ou aquilo. Nós abrimos mão do nosso direito pelo bem da nossa causa. Samar tinha o direito de fugir também, todo mundo fugiu, mas ele ficou e lutou. Então eu quero te dizer uma coisa: não lute só por coisas nesta vida. Coloque no teu coração, lute por causas. Coloque uma causa no teu coração e lute por ela. Só entende isso quem está disposto a perder algo que acredita. Quem só quer ganhar neste mundo, irmãos, nunca vai entender o que é uma causa. Quem vive neste mundo só por ganhos, nunca vai entender o que é perder para ganhar. Jesus, para ganhar o mundo, ele teve que abrir mão da sua glória, se esvaziar na forma humana, e na forma humana, se esvaziar desta forma humana, na posição de servo, escravo. E não somente isso, ele teve que se esvaziar da posição de escravo para se tornar um crucificado, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quem é que valorizava você? Ninguém. Mas Jesus olhou para você dizendo: eu te amo antes da fundação do tempo. Antes do mundo ser formado, eu já te amava. Então o Senhor olha para mim e para você dizendo: olha, eu não estou lutando por qualquer coisa, estou lutando por você. Samar disse para os filisteus: basta. E era tudo que Deus precisava escutar de Samar para poder dar a vitória para Samar. Qual é a tua luta? Qual é a tua batalha? Qual é as tuas dificuldades? Quais são as consequências da tua vida que tem te prejudicado e tem afrontado a tua alegria para viver? O que são as coisas que têm sondado o teu coração, te roubando a paz? O que está na tua mente que tem te deixado descontrolado? Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, em nome de Jesus: se você dizer basta para isso, o Senhor vai começar a lutar ao teu lado e vai te dar a vitória. Porque aí deixou de ser uma coisa que está te perturbando e se tornou uma causa, e você vai dizer basta. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu declaro a minha vitória. E aí o Senhor estará ao teu lado, lutando por isso, em nome de Jesus. A palavra, o nome Samar, vem de Jeová chamar, e significa presente, aquele que está no nosso meio, aquele que está aqui. Jesus, quando ele recebeu o nome de Jesus, o anjo disse: esse será Emanuel, Deus conosco. Chamar está entre nós. O nome Samar praticamente é o mesmo nome que Jesus recebeu. E Jesus, ele se esvaziou da sua glória, abriu mão de tudo para defender um campo que ninguém queria. Quem queria eu, quem queria você? A não ser a destruição nos esperava, o inferno nos esperava.
A palavra de Deus diz que os discípulos ficaram felizes com as coisas. Ó Senhor, em teu nome nós expulsamos o demônio. Ó Senhor, em teu nome fizemos isso. Ó Senhor, tremendo em teu poder. Em teu nome fizemos aquilo. E o Senhor disse: oh, para com isso, gente. Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o motivo da tua alegria. A causa pelo qual vocês estão livres é porque eu paguei um preço lá na cruz, lá no Tetelestai. Eu paguei um preço para que vocês tenham vida, para que vocês tenham uma vida eterna. Eu paguei o preço, ninguém valorizava vocês. Para, igreja, de olhar as coisas, comece a olhar a causa de Cristo neste lugar. E a causa de Cristo é vidas, é pessoas. Ele ficou e me defendeu. Jesus foi abandonado, os discípulos fugiram, todo mundo se escondeu. Jesus ficou sozinho, mas ele não fugiu. Quando foi preso, ele poderia muito bem dizer: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou. Ele disse: não, vocês estão certos, vocês estão falando que eu sou, então eu sou. E aí ele foi preso, ele pagou o preço sozinho por nós. Porque quais eram as lentilhas de Jesus? Era eu, era você, éramos nós. Nós somos a lentilha do Senhor, nós somos algo desprezível, mas o Senhor nos deu um preço de ouro, um preço de sangue. Nós não valíamos nada, todos desistiram de mim, todos desistiram de você, mas o Senhor nunca desistiu de você. A palavra de Deus diz que o Senhor disse assim: ainda que a mãe que amamenta o filho desistir do filho, abandonar o filho, eu jamais te abandonarei. O Senhor é conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos tempos. O Senhor nunca, jamais desistiu dessa lentilha. Nós somos o campo do Senhor, e o campo já está branco para ser. Aleluia! O Senhor continua lutando por ela. Olha, irmãos, quem era a lentilha do tempo de Jesus? Você agora para pensar nisso? As pessoas que o Senhor lutou, Ele trabalhou, Ele lutou pelos cegos, pelos coxos, pelos leprosos, pelos paralíticos, pelos loucos, pelos perturbadores, pelas mulheres de caráter duvidosos, pelos cobradores de impostos que eram considerados traidores de Israel, pelos ladrões, pelos marginais. Ninguém dava valor àquela sociedade, para aquelas pessoas, mas Jesus dava. Jesus amava aquelas pessoas. Jesus pagou o preço por elas. Ele os amou. Ele lutou pelo campo de lentilha dele. Ele deu a vida, porque para ele, irmãos, a lentilha que ninguém dá valor, ele dá valor. Talvez ninguém dê valor pela tua vida. Você entrou aqui nesta manhã, talvez com um coração pequeno, bem pequenininho, um coraçãozinho bem mínimo, dizendo: puxa, as pessoas não valorizam as coisas que eu faço. Lá no trabalho ninguém valoriza o meu esforço. Na minha casa ninguém valoriza o que eu faço. E o Senhor está olhando para você e diz: pare de olhar as coisas, olha a causa. Você foi colocado ali para fazer diferença, e você está fazendo. Então continue olhando para este campo de lentilha, que ainda que todos venham a desvalorizar, você continue. Escute, irmãos, muitos desistiram da pressão quando Jesus foi preso. Muitos desistiram dos religiosos daquela época. Muitos pararam, chamaram Jesus de herege, chamaram Jesus de filho do diabo, de amigo de pecadores, chamaram ele de qualquer coisa, mas ele não parou. Armaram ciladas para ele, mas ele não parou. Inventaram coisas a respeito dele, mas ele não parou. Abandonaram, bateram, crucificaram, mas ele não parou. Por que ele não parou? Porque o amor deles nos moveu a uma causa: salvar a humanidade. E ele tem lutado por mim e por você, não porque somos coisinhas no plano de Deus, porque nós somos a causa do plano de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação. Por isso, meus irmãos, você tem um valor inestimável, você é importante, o Senhor te ama. Jesus não lutava pelo prêmio, Jesus não lutava para receber alguma coisa, Jesus lutava pelas pessoas. Sabe, é como uma história uma vez que eu li num livro, eu
não me lembro qual livro, me desculpe, mas é mais ou menos assim a história. Vinha um menino, um cara de mal, um passarinho, dentro de uma gaiola, e um cara chegou para ele e falou assim: eu quero comprar esse passarinho. Ele falou: não vou vender não. Mas o que você quer, menino? Mas por que você não quer vender? Não, porque eu vou judiar desse passarinho. Eu vou arrancar pena por pena dele. Depois eu vou lixar o biquinho dele. Depois eu vou quebrando ossinho por ossinho dele. Eu quero judiar bastante desse passarinho. E o homem disse: não, de jeito nenhum. Eu compro esse passarinho. Quanto você quer? Eu quero todo o teu sangue. E o homem disse: eu pago. Foi isso que Jesus fez quando Satanás nos pegou, nos prendeu nos nossos pecados, judiou da nossa vida pouco a pouco, vem arrancando a nossa paz de espírito, a nossa paz emocional, vem tirando de nós coisas durante a nossa jornada, coisa por coisa. Aí Jesus disse: eu quero comprar esse teu prisioneiro. E os Satanás disse: só se você pagar todo o teu sangue. E Jesus disse: eu pago. E aí Satanás vai dizer: mas depois que você libertar esse passarinho, você soltar, ele nunca mais vai voltar na tua mão. Não importa, importa que ele seja livre. Quem voltar receberá o galardão. Quem não voltar, pelo menos recebeu a oportunidade de ser livre. Eu sei que nem todos que Jesus salvou, libertou, vai estar no dia do juízo dizendo que é salvo, porque muitos foram chamados, poucos escolhidos. Mas todos tiveram oportunidade. Você vai chegar lá na glória, vai ter uma mesa da ceia do Senhor, linda, maravilhosa. Você vai sentar numa cadeira e o anjo vai dizer: não sentei não. Aí esta cadeira é reservada para Hitler. Você: louco, Hitler subiu? Não sei. O anjo vai dizer: não sei se ele subiu ou não. Não importa. Não importa que Jesus pagou o preço por ele também. Jesus pagou o preço por todos. Todos. Porque ele não escolheu a quem ele iria pagar o preço, ele escolheu pagar o preço por uma causa: salvar a humanidade perdida. Ele salvou a tua vida. Agora, se no dia do juízo você estiver sentado na mesa lá, fazendo as bodas do cordeiro, aí depende de você e não dele, porque ele já pagou o preço. É como eu escutei uma vez uma pessoa falando assim: é muito mais fácil você ir para o céu que para o inferno. Porque para o céu já está preço pago, está belezinha, você vai, beleza. Mas para o inferno você tem que passar por cima do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que passar por cima do irmão chato que te fica falando direto: meu irmão, não desiste da igreja, irmão. Vai passar por cima daquele outro. Aí você diz: não, eu não vou, não quero, vou para o inferno mesmo. Você tem que lutar com tanta coisa para ir para o inferno. Aí para o céu o preço já está pago. O Senhor já lutou por nós. E nós, pequenos campos de lentilha, o Senhor nos deu a salvação. Por isso, irmãos, lute, batalhe, não desista, tenha uma causa e coloque no teu coração: se a tua família é a tua causa, deixa de ser coisas, deixa de querer levar vantagem na família e começa a dizer: eu preciso entender que a minha família é uma causa para que eu possa lutar. Se o teu trabalho é uma causa, lute, batalhe, porque o Senhor só espera hoje você dizer basta para o teu inimigo, para ele começar a lutar como lutou ao lado de Samar. Vamos orar. Feche teus olhos, por favor. Essa manhã o Senhor só espera que eu e você venhamos dizer basta, inimigo. Basta de ficar brincando com as coisas que tem me trazido alegria. Basta. Ainda que todos venham a desistir, você vai dizer: eu não desisto. Nosso campo de mentira vale a pena, irmãos. Nós precisamos aprender a amar e cuidar. Um campo de mentira não tem muito valor para muitas pessoas, por isso não vale a pena lutar. Mas Deus nos deu um campo de mentira que talvez para as pessoas não vale nada, mas para nós vale. Os outros valentes de Davi estavam em outras partes lutando,
Mas Samar estava ali naquele lugar que não valia nada. Por isso eu não desisto do centro médico. Por isso eu não desisto de missões. Que talvez alguns cristãos não valorizem missões. Para eles é um campo de lentilha na igreja. Mas eu lutarei por ele. Constantemente aquele campo era cercado por filisteus. E Samar lutava cada dia matando um leão. E nós precisamos nos levantar por uma causa. Seja um Samar na nossa geração. Fique, lute, defenda. O que as pessoas não dão valor, o que as pessoas ficam falando, não importa. Importa que Jesus está olhando e dizendo: só espero que você diga basta para que eu me una a você na tua causa. Amado Deus, é que nós estamos nesta manhã. Muitas vezes nós, ó Deus, com o coração pequeno, lutamos por algo que as pessoas olham para nós e dizem: mas isso vale a pena lutar. Ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas desistam, ainda que as pessoas critiquem, ainda que as pessoas falem qualquer coisa, nós sabemos que vale. Nós sabemos porque trabalha com vidas. Por isso, Senhor, nós não estamos trabalhando neste mundo por coisas. Ainda que as coisas nos acompanhem, porque a tua palavra diz que as bênçãos correm atrás daqueles que te amam. Então, nós sabemos que as coisas virão, mas não corremos atrás delas, elas correm atrás de nós. As bênçãos correm atrás de nós. Mas uma coisa sabemos, ó Deus, nós temos os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, fixos em Ti, e continuamos a jornada proposta pelo Senhor, e lutamos pela causa que o Senhor colocou em nossas vidas, e sabemos que missão não é uma coisa, missões é uma causa. Ah, Deus, a missão que começou no Teu coração, porque na verdade a Tua palavra diz que o Senhor fez ouvir a salvação, e o Senhor fez a salvação. Então, Senhor, a missão é do Senhor, nós somos apenas aqueles que nos somamos a essa causa. Por isso, Pai, nesta manhã, desperta nossos corações, para que nós não venhamos a perder a direção das coisas, e que nós venhamos a entrar numa direção da causa, e que o Senhor nos ajude. Molde nossos pensamentos, molde nosso coração, ajuda-nos nesta manhã. Nos forja como valentes, como foi o valente Samar. Nos faça guerreiros, ó Deus amado. Que o Senhor nos ajude, nos treine nesta manhã pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, batiza com fogo esta igreja. Batiza, Senhor amado, com a capacidade de realização. Batiza essa igreja com o batismo do amor, como diz lá em Hebreus. Batiza-nos, ó Deus, com poder, com autoridade, não para conseguir coisas, mas, ó Deus, para que sejamos valentes, capacitados para a causa de Cristo. Vem, poder de Deus, sobre este lugar e tome seus filhos, Senhor. Ministramos nesta manhã para que os teus filhos possam ser movidos por esta causa de Cristo, porque quando olhamos como uma causa, nós não desistimos. Quando olhamos como uma causa, nós batalhamos. Ainda que todos desistam, permanecemos fiéis até a morte e recebemos a coroa da vida. Em nome de Jesus, eu quero que você abrace teu irmão e diga assim: tenha coragem de lutar, meu irmão. Em nome de Jesus, diga isso. Glória a Deus, aleluia. Você ouviu a palavra do Senhor? Não desista. Tem muitas pessoas que elas, ao primeiro
problema, a primeira dificuldade, elas abandonam o seu campo, ela abandona aquilo que lhe interessa, aquilo que muito lhe importa. Mas hoje Deus está levantando em nosso meio homens e mulheres, os Samás de Deus, aquele que fala assim: Senhor, eu não vou desistir, eu vou lutar até o final, eu vou, Senhor, continuar, eu vou insistir, porque eu creio que o Senhor vai me dar a vitória. Eu creio que o Senhor vai trabalhar na minha família. Eu sei que o Senhor vai trabalhar na minha necessidade. Por mais que muitas pessoas podem achar que não, Deus está dizendo: se você insistir e permanecer e dizer: Senhor, eu vou lutar, porque eu confio que eu vou vencer, Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero chamar aqui na frente os aniversariantes do mês. Pastor Ibrahim, Deus abençoe, meu querido. Que Deus continue abençoando. Os demais irmãos podem sentar, os aniversariantes do mês. Finalzinho assim. Aleluia. Feche teu olho. Quando você for, feche teu olho. Senhor Deus, meu Pai, nós louvamos por esse culto, nós louvamos pela tua palavra, Senhor, e que nós não venhamos resistir, Senhor, do nosso campo de vida, e que nós estejamos abraçando, Senhor, as causas de nossas coisas, que nós estejamos firmados, Senhor, naquilo que nós estamos orando, Senhor, naquilo que o Senhor entendeu em nossa mão, que nós lutemos, que nós perseveremos e que nós venhamos vencer, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado. Esquece o que a igreja em paz. Um bom dia, Senhor. E daqui a pouco, Senhor, nós estaremos em nossa vida séria, Pai. Continue falando. Continue usando, Senhor, meu filho. Operando, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Fica, Pai, conosco, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, estenda sua mão comigo. Que o amor de Deus